Às vezes nós ficamos confusos. Ele permite até o último momento e não faz nada. Parece que ele está dormindo. Mas está sob controle dele. Talvez vocês falando também assim, como Maria e Marta. E no caso de Lázaro? Lá ele se esqueceu. Demorou demais. Vocês conhecem a história, né? Quando chamaram Jesus para ajudar Lázaro, passaram 2 dias. E nesses 2 dias, infelizmente, aconteceu o pior, ele morreu. E quando, então, finalmente Jesus apareceu, até Marta falou, Jesus, se você estivesse aqui, não teria acontecido tudo isso. Mas você atrasou demais. Perdeu o controle sobre as coisas. Sabe o que Jesus respondeu? Que bom que não estava lá, para que vocês aprendessem a crer. Plano, controle em tudo. E Jesus foi glorificado através disso. Eles depois reconheceram um Jesus que não só é capaz de curar doenças, mas é capaz até de ressuscitar mortos. Assim é o nosso Deus. Até lemos que em nossa vida também, na sua vida, Ele determina. Em 1 Coríntios 13, não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Até aqui e não mais adiante. Isso é o seu Deus. Se nós olharmos, por exemplo, na vida de Jesus, nós percebemos como é que lá Deus agiu. Não vemos nada de controle. Por quê? Jesus o Pilatos falou, por exemplo, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Está nas minhas mãos. Não tem nada a ver que você crê em seu Deus. Eu determino. Só Jesus falou depois e disse o seguinte, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Deus tinha tudo na mão. Irmãos, e Jesus, ele morreu na cruz, mas isso se tornou a maior vitória em toda a história. Assim é Deus. Ele não perde nenhuma situação. Ele sabe o que ele faz também. Só, quando nós estamos no nosso barquinho com os discípulos e a água está entrando, nós ficamos perplexos, né? Falamos, mas como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Ele permite isso às vezes, mas ele não permite. Como ele falou para Satanás também. Pega tudo dele, mas não toma a vida dele. Até aqui e não mais adiante. Isso é o nosso Deus. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos. E precisamos nos perguntar, se ele fala até aqui, e ele é fiel em todas as suas palavras, a pergunta agora vem para nós. Nós também temos um até aqui na nossa vida de fé? Até onde nós vamos com a nossa vida de fé? Com a nossa entrega? Isso é a pergunta para nós. Por exemplo, o Abraão, vocês conhecem a vida dele. Ele também passou uma fase onde ele não acreditava mais nas promessas de Deus. Ele falou 2 vezes em Gênesis 15 que ele não acredita mais que Deus vai dar um filho para eles. Que tanto tempo passou e nada aconteceu, ele estava nessa fase, nessa crise, e falou isso. Mas Deus, na sua grandeza e na sua sabedoria, conseguiu despertar de novo a fé de Abraão. E ele continuou crendo nessa promessa, mesmo que ele não viu nada. Vocês conhecem a vida de Abraão e Sara? A promessa foi dada, e foi difícil para esses dois. Imagina quando ele olhava para a Sara, essa velhinha, né? Desse jeito assim, e falando que vocês vão ter um filho. Para Abraão foi difícil, ele tentou de tudo, até talvez ofereceu comida mineira, né? Para melhorar a situação, mas nada ajudou. Levou ela para qualquer retiro para tentar melhorar a situação, mas ela ficou sequinha, os médicos falaram, esquece isso. E quando ele olhava para si mesmo, foi a mesma coisa. E Deus tinha dado uma promessa. Foi difícil. Se você está reclamando, se você está
murmurando, você está na sua incredulidade, falando, olha, não vai dar mais, compare isso uma vez. Ela estava sequinha mesmo, não tinha nada para esperar. E ele também estava morto, diz a Bíblia. Mas ele chegou num ponto, ele confiou de novo, e a Bíblia diz, ele creu em quê? Na palavra. E assim ele recebeu a promessa. E Deus quer isso operar em nosso meio. Parem de se passear em sentimentos, essas coisas. Começamos a aprender, nos passear na palavra escrita, naquilo que está escrito. Isso vai ter o seu cumprimento. Cremos? Nós ouvimos ontem, vou repetir de novo, Isaías 40. Por quê? Seja sincero agora. Você acredita que a palavra escrita em Efésios 5, onde nós lemos 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito? Você crê quando você olha para a sua igreja, para a sua vida, para os irmãos? Uma igreja sem mácula? Eu já vi uma reação de algumas que estão perto em experiências com isso na igreja. Não é difícil de acreditar? E eu posso só dizer para vocês, é Deus que falou. Ele tem meios, Ele é tão grande, Ele vai cumprir isso. E vou usar agora o versículo de Isaías, que foi mencionado ontem também, onde diz sobre estrelas. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Se eu estou declarando e eu creio em Deus, se agora, escutam bem, aqui se fala de estrelas. Só, eu vou explicar para vocês um pouco o que significa isso. A ciência não sabe quantas estrelas tem. Eles chutam e acham que tem 10 elevado a 28. Significa 10 e dão 28 zeros. O computador mais rápido que eles têm hoje em dia, ele ia precisar 30 anos para contar a quantidade das estrelas. Abrem agora a sua Bíblia em Salmo 147, sabe o que está escrito lá? O seu Deus, Ele conta as estrelas e chama-as pelo nome. Irmãos, por isso eu não tenho dificuldade em não crer que Ele também consegue contar os cabelinhos que você tem na sua cabeça. Né? Olhando para vocês, tem alguns assim, com eles ele tem muito mais facilidade, né? Já estão meio carequinha. Mas para Deus não tanto faz, café pequeno para Ele. Se Ele consegue chamar todas as estrelas com nome, que são tantas, 10 elevado a 28, é para Ele nada. Você pode se multiplicar e triplicar, isso é nada para Ele. Por isso eu acredito que Ele até é capaz de cumprir essa promessa para mim, lógico, olhando para a igreja, para a minha vida, para outros, parece que é impossível, mas não é impossível para Ele. Ele conta as estrelas. Onde está a nossa fé, irmãos? Percebemos para onde nós somos levados? Se Ele é tão fiel para cumprir as suas promessas, 800 anos atrás, não falta nenhum, nem uma palavra vai faltar, porque é Ele que falou. Só a nossa fé, onde ela está?